Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a apostila 3, capítulo 7, Manifestações de um povo e transitividade verbal. Antes de ver o que é literatura de cordel, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as manifestações de um povo. A cultura popular é representada pelas manifestações artísticas criadas e preservadas pelo povo. E o Brasil é um país de costumes tradicionais riquíssimos, entre festas, músicas, danças e outras artes. A poesia também está presente e transmite muito bem a cultura brasileira. Nesse capítulo, nós vamos ver um pouquinho sobre cordel. E tem na apostila, na página 12, 13 e 14, um cordel com o título Saudades do Meu Sertão, escrito por Isaías Gomes de Assis, um cordelista que enaltece a cidade natal. Ele fala pelo amor, o amor que ele sente pela cidade que ele nasceu. E por isso, ele cita muito esse apego, esse amor que ele tem em suas composições. Isaías Gomes de Assis, ele nasceu no estado do Rio Grande do Norte e passou sua infância no Agreste Potiguar. Ele é um dos poucos cordelistas que se dedicam ao público infantil e é responsável pela criação de alguns personagens conhecidos da literatura de cordel, como Chico Catatal, um cabra arretado e aventureiro. Nesse cordel, ele enaltece o amor que ele sente pela cidade, pela terra, pelo lugar onde ele nasceu. Uma curiosidade sobre a literatura de cordel. O gênero cordel existe há milhares de anos. A leitura de cordel para grupo de pessoas é algo tradicional no Nordeste. Ela era feita para pessoas não alfabetizadas, principalmente na zona rural. E por essa prática, muitas delas sentiam estimuladas a aprender a ler. Então, o cordel é conhecido no Brasil como folheto, literatura popular em verso, ou simplesmente cordel. O cordel é um gênero literário popular, escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impresso em folhetos. O nome tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos para venda, pendurados em cordas, cordéis ou barbantes em Portugal. No Nordeste do Brasil, o nome foi herdado, mas a tradição do barbante não se perpetuou. O folheto brasileiro pode ou não estar exposto em barbantes. Nós vamos agora rever a transitividade verbal, pois nós vimos essa aula a semana passada. A transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos e os seus complementos. Os seus complementos são chamados de objeto direto ou indireto. Isso porque, sozinho, o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete.
temos aqui 3 exemplos de verbo. Observe os verbos em destaque a seguir. Primeiro, nossos pais viajaram. Segundo, nossos pais planejaram a viagem. Terceiro, nossos pais gostaram da viagem. Temos aqui três tipos de verbo. No primeiro exemplo, nossos pais viajaram. O verbo viajar, ele se completa, não necessitando de um complemento para ele. Para isso, chamamos o verbo viajaram de verbo intransitivo. Reparem que vem antes do transitivo o in. Então, esse verbo é chamado de intransitivo porque ele é um verbo que não necessita de complemento. Nossos pais planejaram a viagem. Nossos pais planejaram. Se eu chegar até o verbo planejaram, a minha oração vai ficar incompleta. Então, o verbo planejaram, ele pede um complemento. Esse complemento é a viagem. O complemento do verbo planejaram é chamado de objeto direto. Por que objeto direto? Porque o verbo planejaram é um verbo transitivo direto. Ele se liga ao complemento sem a necessidade de uma preposição. Porque o a do lado de viagem, do substantivo viagem, é chamado de artigo, certo? Não é preposição, é um artigo. Nossos pais gostaram da viagem. Nossos pais gostaram. Se eu terminar com o verbo aqui, não dá para saber do que os meus pais gostaram. Então, o verbo gostaram exige um complemento. Só que ele se une ao complemento por meio de uma preposição. A preposição da. Então, esse verbo gostaram é chamado de verbo transitivo indireto. Porque ele se uniu ao complemento por meio de uma preposição. Ele não foi direto, ele precisou da preposição para se unir ao complemento. Esses dois complementos. O complemento do verbo planejaram, a viagem, é chamado de objeto direto. O complemento do verbo gostaram, da viagem, é chamado de objeto indireto. Então, a viagem, objeto direto, porque o verbo planejaram é um transitivo direto, e da viagem, objeto indireto, porque é complemento do verbo gostaram. É possível notar que a relação de sentido dos verbos das orações acima com os outros termos de suas respectivas orações é diferente. O sentido do verbo viajaram, por exemplo, não necessita de nenhum outro complemento, pois está contido no próprio verbo. Por outro lado, os verbos planejaram e gostaram necessitam de mais um termo para complementar seu sentido, ou seja, há uma relação de subordinação. Subordinação significa dependência entre os verbos e os seus complementos. Quando essa relação acontece sem a presença de preposição entre o verbo e seus complementos, o verbo é classificado como transitivo direto. Quando nessa relação há a presença da preposição entre o verbo e seus complementos, o verbo é classificado como transitivo indireto. Contudo, se o sentido do verbo não depender de nenhum complemento, então o verbo será intransitivo. Assim, em relação à transitividade verbal, os verbos podem ser transitivos direto, VTD, transitivos indiretos, VTI, transitivos diretos e indiretos, VTDI, ou intransitivos, VI. Veja como identificar essa transitividade nas orações. Verbo transitivo direto. Ele não derrubou meu livro. Perceba que, ao desmembrar o verbo de seu complemento, o verbo permanece com um sentido incompleto.
o que significa que existe a necessidade de complementar o seu sentido com outro termo, ou seja, seu sentido possui um movimento, um trânsito para outro termo. Observe, ele não derrubou. Por esse movimento de sentido para o outro termo, o verbo da oração acima é caracterizado como transitivo. Agora observe o tipo de pergunta que fazemos para saber se é necessário um complemento verbal. Ele não derrubou o quê? Meu livro. O meu, unindo o verbo derrubou ao livro, é chamado de pronome. Pronome possessivo, não é preposição, certo? Eu comprei uma bicicleta. Eu comprei o quê? Uma bicicleta. Eles fizeram a lição. Eles fizeram o quê? A lição. Uma não é preposição e o a ao lado de lição também não é preposição. Nós precisamos conhecer o que é uma preposição, o que é um artigo, o que é um numeral. No primeiro exemplo ali, eu comprei uma bicicleta, o uma é um numeral, ele comprou apenas uma bicicleta. E o a do lado de lição é um artigo. Verbo transitivo indireto. Ela necessita de sapatos novos. Perceba que, ao desmembrar os verbos de seus complementos, eles sigam com o sentido incompleto, mostrando a relação de subordinação entre esses dois termos da oração. Ela necessita, por esse movimento do sentido para outro termo, esse verbo é também caracterizado como transitivo. Agora note a diferença da pergunta feita ao verbo para conseguirmos o complemento verbal. Ela necessita de quê? De sapatos novos. Reparem que o de é uma preposição. Portanto, o verbo necessita, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele se uniu ao complemento por meio de uma preposição, a preposição de. Veja que, nesse caso, a construção da pergunta e do complemento possui a presença da preposição de, caracterizando um movimento indireto entre o verbo e o seu complemento, ou seja, uma transitividade indireta. Assim, o verbo necessitar é um VTI. Observe outros exemplos. João gosta de Ana, preposição de. João gosta de quem? De Ana. Eu acredito na bondade humana. Preposição na. Eu acredito em quê? Na bondade humana. Verbo transitivo direto e indireto. Existem alguns verbos que possuem bitransitividade, ou seja, a relação de subordinação com seus complementos ocorre de forma direta e indireta ao mesmo tempo. Veja, minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Perceba que o verbo deu necessita de duas perguntas para que tenhamos o seu complemento. Minha mãe deu o quê? Um brinquedo ao meu irmão. Minha mãe deu o quê? Um brinquedo. A quem? Ao meu irmão. Essa primeira pergunta, sem a presença de preposição, caracteriza a transitividade direta e a segunda pergunta, com a presença da preposição a, caracteriza a transitividade indireta. Então, a preposição mais artigo o formou a combinação de preposição ao. Então, ao é preposição. Observe outro exemplo. Pedro agradeceu o quê? O adiantamento a quem? Ao diretor. Então, aqui nós temos o verbo agradecer e ele precisa dos dois objetos. Objeto direto e objeto indireto. Então, o verbo agradeceu, ele é verbo transitivo direto e indireto.
Verbo intransitivo. Finalmente, vamos analisar a atitude de verbos que contêm o sentido completo, ou seja, não possuem necessidade de complementos verbais. Veja, meu pai voltou. Aqui o verbo voltou, ele se completa, ele não precisa de nada para completá-lo. A não ser que eu queira dar uma informação a mais. Mas essa informação que eu vou dar não é chamada de complemento, não é chamada de objeto. Meu pai voltou das férias. Então, esse das férias, ele vai ser uma informação a mais. Porque o verbo voltou, ele não precisa de um complemento, ele não precisa de um objeto, ele se completa. Eu me casei, é o mesmo caso. O verbo casei, ele se completa. A criança caiu. Caiu é um verbo que ele se completa. Se eu quiser, eu coloco uma informação a mais, ok? Mas a informação que eu colocar não será um objeto. Note que esses verbos possuem sentido completo e não necessitam de nenhum trânsito para dar outro termo da oração. Ou seja, são verbos intransitivos. Perceba que o in vem antes do transitivo, então verbo intransitivos. Ok? Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que essa explicação possa ter esclarecido algumas dúvidas. Mas se ainda existir dúvida, é só perguntar. Boa aula, bons estudos e até a próxima!